Consegui, gente. Estamos aqui. Estamos finalmente suando de nervosa. Saudade, Raquel, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Na Cadê, medida do cadê, cadê a possível. prole? Tá lá tomando banho agora. Como Tá tá lindo. sendo a quarentena por aí, amiga? Ai, muito louco, né? Porque fazer um novo ser no meio desse caos não é fácil, assim. E muitas restrições, então também ter toda a família assim que estava ansiando por essa criança e ninguém pode pegar no colo, então o único colo que ela conhece é o meu e o do Haroldo e, e é muito louco, assim, a gente está Quando que isolado. ela nasceu? Ela nasceu dia 12 de fevereiro, então ela teve o Tá, primeiro mês tá. ainda e aí depois entramos em quarentena, assim, a gente entrou até um pouquinho antes de ser decretado oficialmente, assim. Sim, ela vai sair dessa doutora em pandemia. Não, é Mestra, doutora em horrível. isolamento social. Oi. Oi, Tony. Peço mil desculpas, não sei o que estava acontecendo, alguma Que isso, configuração né? Não se desculpe tudo com errado. nada, porque se você soubesse o que a gente está a apanhar com essa tecnologia nesse momento. Mas que bom, estamos todos aqui conectados. Então tá, eu vou deixá-los aqui. Pera, Dani, antes de você ir embora. Eu preciso. Como eu começo esse bate-papo? Até agora eu não sei. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui numa mesa incrível e necessária, narrativas transformadoras. A Rita Von Hunt vai fazer a mediação. Enfim, todo mundo conhece Rita. Enfim. Tony Pires tem um trabalho muito bonito que é Education in Transition, que ele fala sobre professoras trans, o que não é o caso da Rita. A Rita é drag. Isso tem que ser explicado, é bem diferente, mas são trans e o material é belíssimo. Eu convido todos a conhecerem, porque são pessoas comuns que são trans pelo Brasil, pela América Latina, então, e tem sempre o relato delas, é muito emocionante. Por isso a gente trouxe Rita para essa conversa, porque também tem a Raquel com o Giganto, que é outro projeto belíssimo, que ela vai explicar mais para frente, que incrível, é um projeto de ocupação, né? E que coloca, enfim, vocês vão explicar melhor sobre isso depois. Uma boa mesa, adoro vocês todos, é incrível estar com vocês aqui. Achei, vamos lá. Beijo, Dani, obrigado. A gente que agradece profundamente. Não tem coisa melhor do que ser recebida assim, com esse carinho, com essa energia. Sejam todos muito bem-vindos. Falo no neutro e quem não estiver neutralizado que se sinta contemplado. E eu gostaria que vocês, durante os próximos minutos, nesse encontro, se sensibilizassem para o que a gente pretende aqui fazer como um espaço de troca e, por que não, de arte e educação. O nome da nossa mesa é Narrativas Transformadoras. E eu estou ao lado de duas pessoas que eu posso dizer que eu admiro muito como artistas, porque eu tenho muita dificuldade de olhar para esses dois trabalhos como qualquer coisa que não seja arte. Primeiramente, eu introduzo a vocês a Raquel Brust, que está como responsável pelo projeto Giganto. Talvez vocês que moram em São Paulo já tenham se acostumado a esse projeto. Um projeto que visa integrar a arte e a cidade, fazendo com que a gente consiga repensar narrativas e atentar para presenças em locais. O projeto Giganto, mais ou menos desde sempre, Raquel vai falar um pouco sobre isso, porque já fez instalações em Londres, já fez instalações em Nova York, desde sempre tem essa ideia de usar a cidade como uma espécie de articulação de galeria. É como se a arte pudesse ocupar todos os espaços e quando ela ocupa esses espaços que a gente talvez inicialmente considere
pouco habituais, ela tem uma potência de afeto outro. Então, Raquel, para quem está tendo a chance de te ouvir agora, ou para quem conhece pouco do seu trabalho, você pode contar um pouco do seu trabalho e do projeto Giganto para as pessoas? Claro. Oi, pessoal. Oi, Rita. Oi, Tony. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu desenvolvo o projeto Giganto. Ele é um projeto de intervenção com fotografia hiperdimensionada, que a ideia é se apropriar das estruturas da cidade e ter uma troca mais afetiva com a cidade, com as pessoas. Eu procuro trabalhar sempre com retratos, são retratos de pessoas, são histórias que estão ali, várias camadas de significado que a gente encontra, e a partir desse retrato inserido na cidade, como que o entorno se relaciona também com essas fotos. A minha ideia é sempre dar visibilidade às histórias, aos olhares principalmente, e numa tentativa poética de despertar um pouco de empatia, assim, entre as pessoas. Eu acho que em São Paulo, onde o projeto surgiu, as pessoas andam pelas ruas muito míopes, muito blindadas. E a partir do momento que você se encontra com uma foto de 7 metros, 12 metros de altura, um retrato, você é obrigado a olhar para essa pessoa, encarar ela por alguns instantes. E são pessoas comuns, de vidas comuns, mas que tem tantas, né? Tantas, todas as vidas importam, todas importam. Então, como a gente vai, né, deixar essas pessoas na proporção que elas realmente merecem, assim? A gente não é só uma multidão, não somos somente números, somos pessoas, temos vidas, e eu acho que a importância do projeto é gerar é uma tentativa de fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre isso, assim. Raquel, tem uma coisa, é claro que hoje a gente vai bater papo, vai falar sobre muitas coisas, mas tem uma coisa que eu gostaria muito de ouvir você falando para as pessoas. Já estou emocionada porque a gente está vendo algumas imagens na tela e eu lembro a primeira vez que eu fui ao Minhocão depois que as imagens foram instaladas lá. E eu acho que era o segundo dia, o terceiro dia, desde que as imagens lá estavam, e eu acho que eu chorei de ponta a ponta do Minhocão. Você pode falar um pouco sobre a importância do olhar, sobre por que você selecionou o retrato com tamanha, não sei, com tamanho destacamento para os olhos? Eu acho que é a famosa janela da alma, né? É onde a gente se conecta com o que tem dentro, é da pele para dentro, assim, essa primeira camada, assim. E acho que a gente veste muitas máscaras sociais, muitas camadas, e esquece de adentrar um pouco mais para as pessoas, assim. E pelo olho, eu acho que a gente consegue se conectar. E essa última exposição, que eu acho que é essa que você viu do ano passado, né? Que você participou, inclusive. Temos a honra de ter a Rita lá representando. E essa última exposição foi no Minhocão, um lugar que eu já tinha ocupado, um lugar que é muito importante para mim. Eu chamo de anti-cartão postal de São Paulo, assim, porque é a alegoria da urbanização equivocada, assim, é bizarro. Yeah. E é onde eu me sinto mais sufocada, e também onde o projeto se desmembrou, se transformou, assim. E então essa última exposição, em 2019, eu trabalhei com o tema diversidade, e a ideia era trazer pessoas de diferentes origens, diferentes crenças, diferentes identidades de gênero, diferentes etnias, enfim, diferentes condições físicas também, em sequência nessa galeria temporária, assim,
utilizando esses pilares que sustentam a cidade, assim, porque essas pessoas também sustentam a nossa sociedade. Então, e o processo das fotos também eu acho que foi muito importante. Normalmente eu fazia as fotos caminhando na rua e catando as pessoas, assim, bem fotografia de rua, assim. Nesse Giganto foi um pouco diferente, a gente foi buscando as pessoas, o contato das pessoas e levei elas para o estúdio, porque eu queria uma luz mais contínua e também eu precisava de um ambiente mais controlado, porque eu já estava gestante de 6 meses. E então eu não conseguia ficar assim tão ativa na rua, assim. Tempos são outros também agora. Acho que, não sei, me cobri um pouco de medo. E é justamente contra esse medo também que eu resolvi fazer esse enfrentamento, assim, esse atestado de que, por favor, né, vamos acolher essas diferenças. Que diferenças são essas? Porque para mim, eu não vejo nenhuma, então por que vocês estão vendo, né? E é muito louco, assim, porque a partir do momento que a foto tá ali exposta, as pessoas começam a admirar aqueles rostos, admirar essa pessoa e esquecem, né, dos seus preconceitos, das suas crenças limitantes, assim, e passam a ver esses seres humanos, assim. Se você me permite, Raquel, uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa exposição específica, eu moro perto do elevado, né? É o respeito numa cidade que não, entre aspas, não se tem respeito nenhum com o que é colocado nela, o respeito com que a obra teve, assim. Eu acho que eu lembro de uma única obra, obviamente você sabe melhor e vai me dizer que foi danificada, que teve um picho em cima, né? Então, isso para mim, ao passar quase todos os dias por ali, era muito gratificante, porque a gente entende que as pessoas sabem receber na cidade, né? Que elas sabem cuidar do seu espaço, que elas sabem aceitar, né? O que falta, que a gente vê mesmo, é a falta de iniciativa dos poderes em colocar, em deixar a cidade mais humanizada, em abrir mais espaço, né? Obviamente, fora todo a parte do trabalho que eu acho incrível, mas isso me chamava muito a atenção, né? Porque é um risco que a gente sempre pensa quando fala em ocupar, é de como essa cidade tem uma falta de respeito com os espaços, né? E aí isso faz a gente ver que basta entregar algo fraterno, algo amoroso para a cidade, e que a cidade recebe muito bem. É uma impressão minha? Você pode constatar isso, porque obviamente você acompanhou a sua obra com um olhar muito mais atento, mas isso me chamou a atenção. Olha, Tony, preciso te contrariar. Que bom, por favor. Da primeira vez que a gente ocupou o Minhocão, sim, teve um zelo bastante, foi bem respeitado, assim, mas a segunda vez já não. Eu acho que a gente está vivendo tempos em que falta um pouco de respeito, de amor, de troca. Eu acho que as verdades, elas são muito absolutas e cada um tem a sua e escolhe ver. Talvez eu tenha me referido à primeira ocupação, assim, essa eu não acompanhei tanto ali. Assim, não, as camadas foram sendo criadas, né? É muito vivo, a gente tá ali na rua, é um lugar que, assim, acontece. A própria estrutura do Minhocão foi criando camadas, assim, eu achei muito icônico, assim, tem uma foto da Wally Rui, que é uma atriz, uma mulher trans maravilhosa, e a coluna dela tinha muita umidade, então a umidade da parede invadiu a foto. E além disso, quando chovia, tinha uma cachoeira bem em frente ao rosto dela. Então aquilo também é a poética do trabalho. Os canos, o semáforo, as pessoas que estão ali dormindo, utilizando o elevado como casa. Tudo isso faz parte, né?
Acho que justamente por não estar numa galeria, eu também não espero que as obras sejam, né, eternas. Elas estão ali porque são efêmeras, como os nossos corpos, como nós. Sim, mesmo as interações que são possibilitadas por quão público essas imagens estão e por quão próximas elas estão da intervenção, né? Agora elas não estão no topo de um prédio, agora elas não estão num lugar de difícil acesso, agora elas estão no meio do fluxo urbano, junto dos pontos de ônibus, agora elas estão junto de onde as pessoas se abrigam para dormir, porque não tem, né, respaldo ou possibilidade de estar em outro lugar. Eu acho que essas narrativas, essas camadas que vão se juntando nessa narrativa, elas nos ajudam a entender que nunca existe arte que não esteja em diálogo com o espaço no qual ela acontece, né? E que talvez o grande ganho da obra de arte seja a nossa capacidade, ou talvez o grande ganho que a obra de arte nos oferece, é a nossa capacidade de lê-la no seu tempo e em outros tempos, né? Então, toda vez que vejo alguém fotografando o Projeto Giganto, toda vez que vejo o Projeto Giganto aparecendo em matéria da TV, que foi fazer alguma captação de imagem no Minhocão, eu consigo ver que existe uma nova camada sendo colocada ali, e que aquela obra passa a contar o que ela contava, né, o que ela já contou e o que ela está nos dizendo naquele momento, né? Quando você, Raquel, seleciona esses olhares sobre a cidade, né? Esses olhares que são da cidade, esses olhares que vivem a cidade, e os coloca para se defrontarem uns aos outros e para defrontarem os transeuntes, eu acho que a cidade responde, né? E essa resposta faz parte da obra. Como as pessoas que vivem o Minhocão lidarão com essa obra, faz parte da obra, né? Ela nos dá não vou dizer um diagnóstico, mas ela nos aponta os sintomas de morar em São Paulo do 2020, né? Ela nos avisa que horas são. Bom, Tony, vamos ajudar as pessoas agora de casa a conhecerem também a sua narrativa transformadora. Para quem não está familiarizado com o trabalho do Tony, eu estou muito orgulhosa de fazer parte aqui hoje. Raquel é alguém que eu já conhecia, quero até chamar de amiga mais para frente, né, se o tempo permitir. E Tony, deixar. E Tony é a primeira vez que eu estou tete a tete, né? Apenas conhecia Sim. o trabalho de Tony, tinha uma admiração. Hoje a gente, entre outras coisas, vai conversar sobre esse projeto em específico, que é o Education in Transition, que mostrou, né, nos ajudou a conhecer as pessoas trans dentro da esfera da educação, numa perspectiva da América Latina, né? A gente vai falar sobre Colômbia, Argentina, Peru, Brasil, mas para quem não está familiarizado com o trabalho, com a dimensão do Tony Pires, ele durante 13 anos trabalhou como fotojornalista para a Folha de São Paulo. Hoje ele faz parte da equipe do El País. Tony já morou na China, onde ele capturou muitas coisas, conseguiu passar muitas impressões para nós. O Tony já teve seu trabalho exposto e premiado em muitos lugares do mundo. Ele hoje atua como conselheiro consultivo na Universidade Anhembi Morumbi, dentro do curso de fotografia. Tony, conta pra gente um pouco talvez de como começa o Education in Transition enquanto ideia e como é materializar essa ideia nessa obra.
Bom, antes de tudo, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã das duas. A Raquel, assim, tem uma admiração. Eu tive até o privilégio num festival de fotografia de estar do ladinho dela para fazer um gigantinho, que é lindo. Assim, eu sou muito fã, sou teu fã, Rita, admiro o teu trabalho e a fala de vocês, né? A fala com a arte de vocês, com o trabalho de vocês. Quando surgiu a ideia dessa mesa de narrativas transformadoras, foi assim, puta, vamos criar um espaço para se falar de trabalhos fora do que a gente... um festival de fotojornalismo, né? As pessoas têm ideia de que o fotojornalismo é sempre aquele negocinho que sai nos jornais, cada vez mais minguadinhos, cada vez mais confusos, né? E existe... Para mim, o fotojornalismo nada mais do que contar história, sabe? E eu adoro contar histórias. E já há um tempo que eu me afastei diretamente, assim, digamos, da grande mídia, principalmente da grande mídia brasileira, porque eu sentia necessidade de poder falar de temas que me tocavam mais. Eu queria espaços maiores para poder expor as minhas ideias. E num bate-papo rápido com a Rita, eu falei assim, eu não compactuo mais com a ideia de que o jornalismo tem que ouvir sempre todos os lados, né? Eu acredito que eu quero dar voz a determinados grupos, a determinadas pessoas, e eu não quero fazer contraponto nenhum, né? Eu acho que eu quero que a voz dessas pessoas ecoe pela sociedade, que elas possam tocar as pessoas. Eu procuro escolher muito bem os meus temas. E aí, nessa sobrevivência que a gente fica também, né? Você fica atrás de editais, você fica atrás de espaços, de mídias que você acredita que possam divulgar, abriu uma bolsa no Centro Europeu de Jornalismo, em Paris, e o tema era o papel... Era 2017? 2017. Eu tinha voltado para o Brasil um ano antes da China e eu estava com muita vontade de trabalhar com alguma coisa que eu pudesse, o que a gente chama no jornalismo de pauta de fôlego, de longo prazo. Eu queria mergulhar num tema, não queria ficar fazendo coisas. E aí uma amiga falou, olha, tem essa bolsa e o tema né, o papel da nova mulher, né? O papel da nova mulher, e eu já tinha alguns pensares com o universo trans, algo que sempre tocou a minha vida, amigas, conhecidas, né? E eu tinha com isso, eu falei, pô, vamos trabalhar com professoras trans. Eu tinha visto uma matéria um tempo, assim, aquelas materinhas que a gente vê no jornal, pequenininha ali, falando de uma professora trans. Eu falei, vamos tentar fazer um levantamento, vamos ver quais são as ONGs que têm esses dados, vamos ver se é possível. E foi possível, embora a gente tenha descoberto que existiam poucos dados com relação a isso, mas a gente resolveu, de uma vai passando para outra, você cria uma rede de informações e a gente formatou esse projeto e fomos agraciados com essa bolsa. Tony, o projeto começa no Brasil ou ele começa em algum outro país da América Latina? Ele começa no Brasil. Na verdade, ele começa com uma personagem em Campinas, sabe? E a gente começa a expandir e fala, bom, a gente precisa, né? Isso também é uma coisa que sempre me incomodou, essa coisa do Brasil ficar out da América Latina, sabe? Essa coisa do brasileiro achar que não é latino. Uhum. Eu tenho um amigo que diz assim, o brasileiro é até esquisito, que até em site pornô tem Latinoamérica e tem Brasil, sabe? É o cúmulo do fim. O brasileiro tem essa coisa, o Brasil até a Segunda Guerra Mundial ele queria ser europeu, francês. Exato. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial ele quis ser americano, né? Então ele só se toca que ele é latino quando ele vai para Disney e é tratado como latino que ele é, né? E aí a gente falou, bom, vamos ver, né? A gente conheceu uma professora na Argentina que falou de um trabalho na Colômbia, que falou de uma professora no Peru, e e ganhamos essa bolsa e ela nos permitiu trabalhar um ano em cima disso, né? E aí nós chamamos um amigo que é desenhista e a gente pensou em criar uma graphic novel, né? Que eu tinha essa ideia, eu tinha visto um livro uma vez na FENAC de Lisboa, aquilo me encantou, o cara contava a história do Afeganistão, né? Falei, porra, vamos misturar, né? Assim, no meio disso, do processo todo, um olhou para a cara do outro e falou assim,
vamos filmar isso, né? Cacete. A gente vai encontrar pessoas incríveis, maravilhosas, vamos filmar. Então a ideia não foi inicialmente fazer um filme, mas foi filmar esses depoimentos, né? E isso acabou por render. A gente está num processo agora de tentar finalizar um longa. A ideia foi assim, vamos mover céus e terras para estar no ambiente delas, né? No ambiente de trabalho delas. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos, dali do meio nós vamos para a vida tradicional delas. Então, pouco nos interessava, né? Muitos amigos perguntavam assim, nossa, tem um antes e depois? Eu falei, não, tem a pessoa, sabe? Quem ela é hoje. Ninguém olha para você e pede para ver teu RG de 14 anos. Né? Por que eu vou, sabe? Que coisa mais circense isso, né? Vamos ver pessoas e trabalhos dessas pessoas. Né? Que engraçado você comentar isso, Tony, porque talvez essa fosse uma expectativa de um fotojornalismo antigo. Talvez quem tá pedindo por isso tá de certa forma deslocado no tempo, né? Esperando se deparar com esse fotojornalismo dessas décadas, né? Que provavelmente começaria a matéria com esse antes e depois. Com esse antes e depois, E a minha pergunta é sempre isso. Ninguém, quando vem falar comigo, pergunta como é que eu era antes, sabe? Se visse, talvez não falasse hoje comigo, né? Eu usei um cabelo comprido aos 20 anos, eu era ridículo. E aí a gente resolveu sair a campo, assim. Então, foram experiências incríveis. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. E eu quero muito falar desse trabalho no Brasil, porque por ser uma bolsa de fora do país, a gente conseguiu visibilidade. A gente publicou em Londres, Paris, Alemanha, Espanha, Portugal, né? Mas aqui a gente publicou num único espaço, sabe? A gente não teve muita aceitação, por assim dizer, né? E não é uma surpresa, né, Tony? Que não é uma surpresa. E era muito engraçado, você conversava nas redações, a pessoa falava, nossa, que projeto lindo, que bacana. Eu só não sei se cabe, eu não sei se a gente tem espaço, sabe? Então, deu uma desanimada. E aí a gente vai pelo paralelo. A gente está numa busca enorme para finalizar um livro com as histórias de todas, que a gente conseguiu montar um roteiro, porque as histórias são muito similares, seja do interior do Brasil, seja da Argentina, seja da Colômbia, elas passam sempre pelo mesmo caminho. E o que nos chamou a atenção, o caminho do afeto, sabe? Todas, sem exceção alguma, todas. Nós entrevistamos mais de 30 personagens, fechamos depois ali, mas todas, sem exceção, só estão onde estão porque tiveram o afeto e o apoio da família, sabe? Isso foi muito lindo, sabe? Às vezes era direto assim. Como é que você chegou aqui? Graças ao meu pai e minha mãe, graças à minha família. Né? E, obviamente, também nas conversas, a gente ia para os restaurantes, para os bares com elas e encontrávamos outras amigas que não tiveram o mesmo afeto, ou a mesma possibilidade de aconchego, sabe? E tiveram que trilhar caminhos mais duros e não alcançaram os seus sonhos, né? Uhum. Não tem essa coisa de dar certo ou não dar certo, não alcançaram os seus sonhos, né? E eu tinha essa coisa também, porque o primeiro contato foi muito engraçado. Eu estava na Argentina a entrevistar umas garotas, e uma olhou bem no meu olho e falou assim, mas por que essa vontade de falar de trans? Eu falei assim, talvez porque eu acho que eu tenho uma dívida, sabe? Porque eu, como a maioria dos homens da minha geração, que eu tenho 54 anos, conheceu as trans através do serviço de rua, de sexo, que elas são majoritariamente obrigadas, elas são jogadas à rua. E são retratadas dessa forma, né? São retratadas dessa forma. A gente não pode esquecer que os meios hegemônicos de mídia durante décadas só se referiram a pessoas trans e travestis através da lente da prostituição. Sim, sim. E eu lembro de várias me falarem assim, eu queria ser enfermeira,
eu queria ser professora, eu queria ser médica, eu queria casar, queria ter, sabe? E todas estavam tendo que sobreviver, né? Sim. Vou passar a Alanis, que é uma professora da Colômbia, e é um poema que ela fez quando ela perdeu uma professora amiga, também trans, da forma mais violenta que a gente, infelizmente, é acostumado a ouvir. Y dice algo así: soy una maestra peligrosa, extraño bicho que revolotea entre los pasillos del colegio, alas de mariposa que abren mundos a lo desconocido. He sido asediada, golpeada y silenciada. Mi delito, romper con el cuerpo empupitrado del molde heterosexual. Soy una maestra peligrosa, con el alma a flor de piel. Enseño a pensar, sentir y vivir junto al abrazo amoroso de la diferencia. Soy una maestra peligrosa y no me interesa disciplinar. ¿Quién dijo que eso es educar? Educar es acompañar, soltar e imaginar. Pedagoga de los sueños con mi cuerpo rebelde. Les dejo bien clarito que nuestros deseos no caben en sus tableros. ¿Para cuándo? Me pregunto yo, vamos a quemar el uniforme gris de la mismidad. Me dicen peligrosa porque en la pizarra de mi corazón siempre hay espacio para escribir la palabra libertad, con mayúsculas, sin puntos finales y con absoluta comprensión. Soy peligrosa porque quiero la emancipación de mis niños, quiero que extiendan sus alitas y que ningún pendejo les quite lo bailao. Soy peligrosa porque enseño a pronunciar el mundo con amor travesti, con amor de pueblo, amor en un mundo tosco que normaliza y naturaliza el dolor. Aquí estoy yo, la maestra peligrosa, la travesti educadora que aprendió a esquivar las balas del odio con el poder taconero del orgullo y el amor. Para la maestra Andrea y para todas las maestras travestis en América Latina. Isso foi uma coisa muito interessante, porque a gente já tinha acabado a entrevista com ela e a gente resolveu sair para dar uma volta com ela, porque eu queria fazer algumas imagenzinhas. Aí nós paramos numa banquinha de livros e ela falou assim, eu fiz um poema. E começou tecnicamente nem ficou bom, ela não estava microfonada, sabe? Isso pegou da rua, mas não interessava, sabe? Assim, e ela virou uma das nossas personagens principais, porque ela é professora universitária e ela forma professores. Uhum. Então isso foi muito, muito legal. E ela, a contar a chegada dela em sala de aula foi incrível. Ela falou assim, avisaram que teria uma professora travesti. E aí imaginaram que eu fosse chegar montada, maquiada, no salto. Cheguei jeans, camiseta, né? As pessoas chegaram, ela conta que alunos chegaram a perguntar, você veio no lugar da professora que não pôde vir? Foi um dos lugares que a gente teve maior liberdade de trabalho. Nós acompanhamos durante um período longo as aulas todas ali. E aí a gente começou a conversar com os alunos, assim. 12 de 10 alunos, todos foram unânimes em dizer que ela foi transformadora na visão de mundo deles, sabe? Que os preconceitos se ruíram. Alguns levaram mais tempo, outros menos tempo, né? E isso é tão gratificante de você falar assim, nossa, tem alguém que está a ensinar os nossos jovens a serem pessoas, Exato. Né? Exato. Desprovidas desse conceito formado, porque isso é mais que preconceito, isso é uma doença, né? Então, para mim, essas professoras, eu gostaria de chamá-las quase que de médicas, curandeiras, pajés, porque elas curam a sociedade, né? Elas ensinam muito mais, e é o que faz falta na nossa educação. A professora Fernanda, de Ribeirão Preto, aqui no Brasil, o que nos chamou muita atenção é assim, nenhuma instituição privada tem uma professora trans, né? Só no ensino público. E via também concurso, né? Via concurso. Me fez rever o meu conceito de concurso público também, porque tinha um pouco disso. Se martela tanto essa questão neoliberal, de concurso, de isso, de aquilo. E aí você fala, é um espaço que a pessoa ela mostra o seu conhecimento, independente de como é a carcaça dela, de como ela se coloca, né?
E a Fernanda, essa professora, foi tão linda porque ela dá aula no ensino fundamental 1 para crianças, dá aula de educação artística. E uma garotinha me perguntou num determinado momento por que a gente estava a filmá-la. E eu falei que ela era uma professora bacana, que ela tinha um trabalho bonito. Ela falou, mas todas aqui são bacanas, né? Por que só ela? Né? Eu falei, gente, que coisa mais gostosa, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma tristeza, que aí a gente termina a aula, sai para fumar um cigarro, para conversar, e ela fala assim, mas tudo é muito bacana aqui dentro. A partir do momento que eu saio para a rua, eu sou uma trans que posso tomar uma garrafada, que sou ofendida no supermercado, que sou ofendida no Uber, né? E perceber essa luta, toda essa dificuldade, né? E essa força, nossa, o trabalho assim foi um dos anos mais prazerosos da minha vida, assim, foi uma coisa incrível mesmo. Essa foto que está na tela aqui é uma coisa fantástica, assim. Essa professora é de Congonhas, uma cidadezinha de Minas Gerais desse tamanho, altamente religiosa, né? E ela dá aula na pré-escola, né? E tem uma coisa tão triste nessa escola, ela dá aula em 2 escolas. Numa escola ela é super bem aceita. Nessa, como ela passou por concurso, era feito de tudo para ela tentar sair, né? E o primeiro passo era que a diretora não deixava ela usar o nome dela. Ela tinha que usar nome de certidão antiga. E ela obrigava as crianças a chamá-la de Tia Albert, que era o nome dela, antigo. Então, e ela dizia, eu não vou desistir, pode me chamar do que for, sabe? Eu gosto do meu trabalho, eu quero colaborar com essas crianças, com a minha sociedade. Tem um depoimento dela que é de chorar, assim, que ela fala que ela é religiosa, mas que ela foi proibida de comungar. Sabe? Então ela ia à igreja e ela ficava escondidinha lá no fundo, sabe? E ela nunca mais, quando ela iniciou o processo de transformação dela, ela pôde comungar, né? Mas, porra, mas que caralho de amor é esse, sabe? Que a religião diz pregar, diz acolher, né? Então foi uma experiência incrível conhecer estas mulheres, foi uma experiência incrível conhecer alguns espaços que acolhem e respeitam e acreditam numa educação transformadora. Sei lá, eu fico emocionado. Tem uma coisa que eu queria muito ouvir vocês. E Raquel, você ia colocar alguma coisa? Fiquei com medo de ter te interrompido. Não, eu acho que refletindo assim sobre essa questão de como a gente aprende, né? Exato. Com o outro. Então, estar em contato com o outro é muito enriquecedor, não só com as pessoas trans ou com outras identidades de gênero, mas eu tive a oportunidade de fazer no Giganto também, tinha uma pessoa com deficiência visual, e um pouco antes eu fiz um trabalho acompanhando a jornada de 4 deficientes visuais pela cidade. E eu não sabia me relacionar com essas pessoas. E várias gafes que a gente comete, assim, e que não percebe. Então é isso, viver em contato com diversas pessoas nos faz também entender outros mundos, que o mundo não é só essa bolha que a gente vive, entendeu? E ter o contato com outras pessoas de outras origens ou outras classes sociais, enfim, isso é muito enriquecedor. E talvez, a partir da arte, a gente consiga criar uma ponte para que as outras pessoas, o público, tenham um pouco de contato, sabe? E que a partir disso, no momento em que se encontrar uma pessoa que foge um pouco de um padrão que não existe, né? Que é inalcançável, inatingível, mas que foge um pouco do padrão que se é estipulado, seguir, saiba se relacionar. Então, Sim. simples. Eu tô ouvindo vocês e formulando aqui coisas que eu gostaria de ouvi-los
falar sobre. Então, eu acho que, em primeiro, existe uma inquietação minha em entender uma coisa que a gente falou já a respeito, que é como o comunicador, o artista, o fotojornalista, se assim a gente quiser chamá-lo, como esse profissional, como esse trabalhador da cultura, ele está em diálogo com o seu tempo, né? E como a sua obra, ela é o reflexo, mas ela também é a estruturação da possibilidade de sentimento de uma época, né? Como o trabalho de todo artista é sempre um documento histórico, sentimental, do período no qual aquele artista viveu e do que aquele artista via. Talvez o que eu gostaria de ouvir vocês falarem um pouco sobre é a seguinte ideia. Então, a gente está entrando na segunda década do século XXI. O século XXI acabou de começar, né? De certa forma, a gente pode identificar vocês dois, o trabalho de vocês dois, como trabalhos que estão na contramão do seu tempo hegemônico, que estão na mão do seu tempo evolutivo, mas na contramão dos nossos inimigos que estão no poder. Como vocês veem esse artista que foi configurado em vocês? Talvez a minha pergunta central seja, como é fazer um trabalho que está na contramão do que desejariam que estivesse, né, do que as estruturas desejariam que estivesse, e como se configurou esse artista desafiador em vocês? Como vocês se tornaram esse artista? Então, Rita, no início do Giganto eu tinha uma ideia de que eu só fazia um trabalho poético. Uhum. E que eu procurava a poesia das pessoas, as histórias e tal, até que eu conversei bastante com o curador, e que foi também um guia para mim, o Éder Chiodeto, e ele disse, não, você faz um trabalho político, Raquel. Deu assim, mas por quê? Porque está na cidade, você se apropria da polis e lida com essa paisagem urbana. E aí eu também fui entendendo que, além dessa sensibilidade que eu queria trazer, proporcionar, estimular a reflexão, eu fui ganhando cada vez que eu fui fazendo. E eu acho que isso, fazer, né? Você vai aprendendo fazendo, não tem outra maneira. E aí eu fui percebendo que eu tinha outras questões também, que eu precisava estar mais ativa, que eu precisava refletir sobre justamente o meu tempo, sobre as coisas que eu acredito, sobre a minha maneira de ver o mundo. E eu não gosto de pensar muito em ir contra alguma coisa, eu prefiro ir a favor de algo, sabe? Eu acho que ir contra é bater contra, eu acho que ir a favor a gente vai aproveitando as brechas. Antes até o Tony falou, falta um pouco de apoio do poder público, e sim, tem muitos inimigos no poder, mas esse gigante, por exemplo, da diversidade foi pela Secretaria Municipal de Cultura. Sim, foi possibilitada via instituição. Isso, então assim, é possível. Então também o soco no estômago, eu acho que o estômago ele tem muito isso, a gente precisa digerir, né, essas ideias, e talvez para muitas pessoas seja indigesto algumas questões que a gente trabalha, mas cabe também a tornar isso um pouco mais palatável, um pouco digerir um pouco e apresentar esse novo gosto, né? Não sei. É trabalhar uma educação afetiva, de certa forma, não é? Facilitar. Reeducar os afetos. Facilitar. E através do amor, do afeto, mostrar, sensibilizar. Porque se a gente for só ir contra, só agredir, a gente não vai conseguir. Acho que a gente também está num tempo, né, de muita polarização, então eu percebo na minha própria família, se eu entro com um discurso muito
em vez de questionar, eu dou as informações, não, eu tenho que fazer com que a pessoa vá pensando. Chegue sozinha nesses lugares. Chegue sozinha. Pedagogia da pergunta total. Mas, Raquel, me responde uma coisa. Por que você acha que o afeto machuca? Por que você acha que tem gente que se deixa machucar pelo afeto? Que se sente incomodada pelo afeto? Olha, é tão difícil entender as pessoas. Eu tô com muita dificuldade de entender as pessoas. Eu achava que eu tinha, assim, um pouco de acesso, assim, e agora não. Eu vejo muitos estranhos. Não consigo entender porque as pessoas não usam máscara. Eu acho fora afetos, demonstrações públicas de afeto, essa é a demonstração de afeto principal. E as pessoas não estão usando máscara. Então, assim, isso eu não consigo entender. E às vezes eu preciso sair com a minha filha para vacinar ela, o único momento que a gente sai. E assim, eu penso assim, não, eu vou demonstrar que eu tô com medo, que eu quero que essa pessoa se afaste. E penso assim, não, tem um mínimo de empatia aqui, eu tô numa relação humana com outro ser humano. E não tem. Então também não consigo entender como as pessoas são agredidas por serem que elas são. Isso não entra na minha cabeça, mas é uma luta diária e sutil, um exercício de tolerância com os intolerantes para tentar transformá-los de alguma forma, tentar transformar essa massa de agressividade, de ódio que se constituiu através do amor, né? É muito louco, assim. Eu estava vendo até uma live de uma amiga minha que é a Lúcia Rosenberg, ela é psicoterapeuta e ela foi falar sobre amor, né? E porque a gente está pulsando, né? Ódio e morte e Thanatos em vez de Eros, né? A gente está na pulsão de morte. A gente tem um representante nacional que pulsa isso, assim. Então, de encontrar, trazer essas pessoas, assim, para que elas se deem conta de que a gente não vai para lugar nenhum desse jeito. Não tem como. E talvez pensar as nossas potências artísticas como articuladoras de diálogos que não podem ser articulados via convencional. Eu faço essa pergunta para vocês porque eu identifico, e aí quero ouvir também o Tony, mas eu identifico essa necessidade nos artistas que eu conheço do agora. E aí quando eu estou falando artistas do agora, eu estou falando essas pessoas que estão indo no contrafluxo. E aí, contrafluxo nessa ideia que você acabou de colocar, Raquel, de que existe uma pulsão se instaurando, que é uma pulsão de intolerância, que é uma pulsão de menosprezar, que é uma pulsão de passar por cima, de desvalidar, de deslegitimar, de desumanizar. E aí eu vou percebendo que existe esse grupo, e é um grupo enorme, de artistas que estão se articulando como artistas de esperança, que estão se articulando como artistas de afeto, que estão se articulando como artistas de potência e possibilidade amorosa. E aí eu vejo nessas pessoas que, pela incapacidade estrutural de organizar o diálogo como a gente espera, então de organizar um diálogo racional, de organizar um diálogo institucional, a gente corre para a via da arte, a gente corre para a via da subjetividade, a gente corre para as vias dos afetos, porque lá a gente consegue organizar esses discursos e fazê-los chegar nas pessoas, e fazer com que as pessoas se sintam afetadas por eles, né? Você dá um exemplo de conversar dentro da família, né? E que chegar com o discurso racional é automaticamente repelido. E chegar com a pergunta, e chegar com o convite, e chegar com o afeto,
existe a possibilidade de acolhimento, né? Então, de certa forma, eu fico sempre pensando os nossos trabalhos artísticos como trabalhos de espionagem, de infiltração, como trabalhos que encontram frestas, brechas para se instalarem, se instaurarem e iniciarem revoluções a partir do lado de lá, né? E aí, talvez essa minha inquietação, esse meu desejo de ouvir vocês, é um pouco disso, assim, se existe uma resposta, se vocês se entendem como essa pessoa que falou, eu preciso de uma via não convencional. Para falar o que eu quero falar, eu preciso encontrar uma nova linguagem. Para falar o que eu quero falar, eu preciso encontrar um novo jeito de falar. E o trabalho, para mim, o trabalho de vocês, ele é sobre isso, sobre encontrar novas formas para passar conteúdos que também são novos, né? Eu acho que essa busca de você trilhar novos caminhos, de descobrir novos caminhos, né, é um pouco uma coisa, às vezes eu falo com minha filha, assim, sabe? É escolher a estrada, sabe? Se a estrada está lotada, sabe? E eu vejo que ela vai me levar para o mesmo lugar, né? Por que ficar a reclamar? Por que ficar a buzinar? Por que ficar a gritar, a me agredir e agredir os outros, sendo que eu posso tentar uma estradinha vicinal, né? E eu acho que nós somos muito felizes, porque eu vivi quase 30 anos da minha vida dentro de redações de jornais, de grandes jornais. Eu acho que tem o seu papel, sabe? Claro. Outro dia eu fiz uma live que ela falou assim, você acha que dá para acreditar na imprensa? Eu falei, não, essa pergunta já é fascista, né? Exato, nós temos que fortalecer a imprensa, ela tem o seu papel, mas a tecnologia nos permitiu hoje chegar em lugares por nossa própria conta, né? Esse trabalho das professoras trans, né, é isso. A gente não tinha uma mídia forte em termos de Brasil para divulgar isso, mas a gente tinha caminhos para colocar, né? O poder está no dono do jornal, na linha editorial, política dele. Então, quem edita o meu material, quem escolhe a minha narrativa, né, é o dono do poder. Eu queria trocar o dono do poder. Eu queria que o dono do poder fosse as vozes que eu escuto, né, e dialogar com elas. E que elas não fossem colocadas como objetos, mas como sujeitos. Como sujeitos. Esse trabalho das trans, por exemplo, foi editado junto com elas, né? Tipo, olha, você acha legal isso? Essa fala tá ok, né? Porque quem sou eu para chegar numa tribo indígena e dizer o que deve ser mostrado, o que não deve? Quem sou eu para chegar numa comunidade e dizer como eu mostro essa comunidade? E assim esse trabalho das professoras trans. Quem sou eu para dizer isso é bacana, isso não é bacana? Sabe? Só elas podiam me dizer. Como algumas disseram, ai não, essa frase escapou ali, mas eu não acho que seja bom. Às vezes eu, como jornalista, eu achava que funcionava. Olha, mas você entende que talvez isso possa ajudar e tal, tal? Ah, entendo, mas não quero. Ótimo, sabe? E dentro do jornal não tinha esse poder, né? Dentro do jornal, se alguém achasse que o título tinha que ser X, Y, Z e fudesse com a minha história e eu nunca mais pudesse pisar em algum lugar, isso aconteceria, como aconteceu várias vezes. E como acontece, né? Recentemente, a gente viu o texto da Lilia Schwartz, cujo título e subtítulo foram inventados, né? Não faziam parte do texto dela. Então, essa troca de poder, né, da comunicação, que eu acho que é importante. E isso não é um favor, isso é reconhecimento, sabe, de quem é o sujeito da história. E eu pude contar melhor as histórias que eu me proponho a contar. Esse é um dos pontos muito importantes do trabalho de vocês dois, que é um trabalho que se destitui de duas lógicas que estão operantes no nosso tempo e que precisam ser identificadas e desarticuladas, né? Primeiro, uma lógica messiânica, né? Quem vive o Brasil de 2020 sabe do que a gente está falando. Quem for assistir esse vídeo, né, os arqueólogos do futuro que chegarem nesse vídeo, o Brasil do 2020 é
o cenário da figura messiânica, né? De que haverá um grande líder, haverá uma saída, alguém iluminado chegará portando a verdade, conheça a verdade e ela o libertará, etc. Só que conheça a minha verdade através de mim. Então, essa lógica messiânica precisa ser identificada, destituída, mas também existe uma corrente da cultura brasileira que é um certo paternalismo com o qual as pautas minoritárias são tratadas pelas instâncias de poder. Então, ainda que a gente tenha... eu vou aqui falar de agentes políticos ou de atores políticos preocupados com povos indígenas, com populações originárias, a gente tem uma tendência cultural, faz parte da cultura brasileira, a lançar um olhar paternalista sobre essa cultura, quase como se, olha que bonitinho o indígena, olha que fofa a crença, olha que curiosa a professora trans. E o trabalho de vocês dois, ele coloca esses sujeitos a partir de sujeitos, não como objetos de análise, de estudos, não como lugares para os quais a gente vai olhar, né? Mas como lugares através dos quais a gente vai olhar. Não é olhar para, mas é olhar através dos olhos de. Lembrei agora, Rita, de quando eu te fotografei para o Giganto. E a gente teve uma conversa no final da sessão de fotos, porque a ideia era trazer também, né, dar voz a essas pessoas que estavam sendo retratadas, e para que elas mesmas falassem o que a gente estava trabalhando ali, o que a gente estava aprendendo, né? E você falou que tinha medo de morrer lutando, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho a deusa da guerra muito forte em mim, apesar de ter essa carinha. Eu sou uma pessoa que fico muito furiosa. Então eu preciso acalmar ela, assim, e aprender a lidar. Para mim é um exercício diário, assim. Eu fico muito com veneno interno, assim, em vários momentos, assim. Mas é isso, a gente está aprendendo e dando ferramentas para as pessoas. Muita gente me perguntava durante a colagem do Gigante, assim, mas quem é essa pessoa? Por que ela está aqui? Mas tu vai botar um texto, né, para explicar quem é essa pessoa, por que tu está querendo dizer. Daí eu sempre dizia, não, mas não vou colocar. O que você tá entendendo dessa série de retratos? O que eles te dizem, né? Então, mais gerar questionamentos, né? É isso, gerar reflexão. É que é uma sociedade que precisa de bula, né? Foi o que a Rita falou. Enquanto a gente sonhar com um pai salvador, seja ele de direita, de esquerda, do raio que for, nós estamos, desculpa a expressão, fodidos, né? Porque a gente precisa caminhar com as próprias pernas, né? Sim. Mas as pessoas esperam sempre uma bula. Eu fui formada pelo Paulo Freire, formada, reformada, transformada, e eu acho que é sempre muito importante pensar que um dos maiores intelectuais do Brasil fez questão de edificar uma obra e de deixá-la para a posteridade e de lecioná-la para o mundo, né? Que a pedagogia mais importante que a gente pode pensar é a pedagogia que emancipa e que traz autonomia ao sujeito. É a pedagogia que faz com que o sujeito não precise de um pai salvador. Eu estou numa função muito triste de encaminhar para considerações finais. Eu gostaria de ficar batendo papo com vocês aqui até a pandemia acabar, para eu poder beijar a bebê da Raquel. Mas como eu não posso, eu gostaria de saber quais são as considerações finais de vocês, para que a gente se despeça desse papo agradável e de uma possível narrativa transformadora que tenhamos estabelecido com o nosso público. Eu acho que é isso. As pessoas, elas têm que dar vazão às questões artísticas que elas imaginam. Eu comecei fazendo Giganto muito pequenininho e tal, ele foi crescendo. Então, assim, fazer, sabe? Eu acho que a gente está num festival de fotografia, as pessoas querem se expressar, as pessoas têm ferramentas para isso ou estão buscando essas ferramentas, entendendo. Hoje, com o telefone, a gente consegue abrir um diálogo, então
produzir, 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 fazer, fazer, fazer. Tentar transformar essa inquietação que a gente tem interna em algo externo. E nisso, nesse contato, mesmo que seja virtual, a gente tem uma troca e a partir dessa troca a gente constrói. Tantas coisas eu já aprendi com os teus vídeos, Rita. Tantas coisas eu já aprendi com as fotos do Tony, com as nossas trocas em Minas Gerais, nos festivais. Então, o encontro com as pessoas nos proporciona também crescimento, evolução. Então, é isso. Não importa se as pessoas estão isoladas, o que importa é o poder de conexão que a gente pode exercer agora, mesmo que virtualmente, né? Agora a nossa única janelinha aqui para o mundo é essa aqui, então vamos tentar. Eu não vou estar na rua com o Gigante esse ano e me faz muita falta estar na rua, né? Muito do meu trabalho acontece magicamente, assim, desses encontros e vou aprendendo com o outro, com as reações do outro também, a refletir sobre o que eu mesma estou fazendo e entender sobre a potência do que eu estou fazendo, porque às vezes você nem sabe, você só se realiza depois, assim, só se dá conta depois. Então é isso, dar vazão, fazer, falar. Eu tenho muita... eu escuto muito, eu sou uma pessoa que fico muito mais calada do que falo. E escutar, trocar, tentar se comunicar, eu acho que é o mais importante. E através da fotografia, que é uma ferramenta que ela traz é quase um bastão mágico, assim. Com a foto, você vai em lugares que você não iria, você fala com pessoas que você não falaria, você tem uma coragem de subir no alto de um prédio, de deitar no chão na rua para tirar o melhor ângulo, você esquece, se despe desse ser, desse corpo, para ser somente essa imagem e a gente está a serviço dessa mística aí de fazer imagens, de registrar o mundo, né, com o nosso olhar. Então, acho que as pessoas que estão participando do festival, os novos fotógrafos, precisam se expressar e encontrar os meios. Não interessa se é nos grandes jornais, na galeria, faça. Imprime uma fotinho e cola na rua. E posta, é grátis, é amplo. Então, eu acho que essa é a minha consideração final. Ótimo. Tony? Linda. Eu acho que a minha consideração final é roubar a fala da Raquel. Faça, sabe? Não espere acontecer, não espere ter um espaço do New York Times, não espere ter a galeria em Paris, não, sabe? Divulgue, mostre teu trabalho para o teu vizinho, né? Sonhe alto, mas realize com o possível, né? Eu vejo muitos jovens fotógrafos, eu tenho um sonho, eu quero fazer, tá tão, né? Começa, baby step, passinho por passinho, faça, divulgue, compartilhe, escute, beba nas melhores fontes, procure, sabe? Tem tanta coisa, a tecnologia tem essa coisa linda, sabe? De te encurtar caminhos ali, né? Obrigado demais pela confiança em participar. Quando o Manu, que é meu parceiro de vida, meu irmão, meu brother, meu tudo, produtor, a gente sempre trabalhou junto, ele falou, Rita, quer participar? Mas eu não sou jornalista. E eu também não sou fotógrafo. E a gente ficou muito feliz quando a Rita topou. Foi super delicioso, porque eu queria isso que eu tive hoje assistindo vocês, me emocionar. E foi muito emocionante. Muito obrigado. Valeu demais. E acho que vai emocionar a todos. E obrigado a todos. A gente que agradece profundamente e eu tenho certeza que esse espaço possibilitou a convergência de 3 discursos e espero que ele consiga mobilizar
em todas, todos e todes que estiveram conosco ao longo desse bate-papo, um desejo radical por mudança. Sim. Muitíssimo obrigado a vocês todos. Obrigada, gente. Meu nome é Ana Paula, tenho 27 anos, atualmente sou aluna da graduação e licenciatura da Universidade Estadual do Ceará e professora de História Antiga do projeto Transpassando. Ninguém escolhe ser humilhado todos os dias de sua vida, ser rechaçado, discriminado, sofrer preconceito na rua, dentro de casa, na igreja, dentro da escola. Ninguém escolhe ser e correr o risco de sofrer algum tipo de violência física ou moral, ser desrespeitado, desacreditado e, ainda por cima, ser responsabilizado por algo que não se escolhe, simplesmente se nasce. Mas tá no YouTube. Ah, que coisa mais linda! Que Rita, que Tony, que Ai, eu adoro neném.